Graça e paz, amém? Estou tremendo mais que o normal. Não estou apóstola. Quando a apóstola me ligou e disse, precisamos fazer uma série sobre saúde emocional. Como que nós vamos organizar isso? Falei, tá fácil. Fui lá, passei uma lista para ela. Kelly Cury não disse, calei todo mundo. E não pus meu nome. E ela, cadê seu nome? Eu falei, então, se der, a gente vê o que faz. E aí eu fiquei pensando, né? Kelly é uma amiga querida, uma profissional que eu admiro muito. Caleb, né? Quantos estiveram aqui, sabe do que eu estou falando, quanto foi forte, quanto é importante a igreja falar sobre isso. Passou o tempo da gente despertar, passou o tempo da gente achar que depressão é frescura ou que depressão é falta de Deus. Passou do tempo da gente achar que ansiedade é pecado. Passou do tempo da gente endemonizar tudo e entregar tudo para o diabo. Passou do tempo da igreja despertar e tomar o seu lugar de cuidado. Amém? E aí eu perguntei para o Senhor, Senhor, amém, do que eu posso falar? São tantos assuntos que a gente precisa cuidar, tanta coisa que a gente precisa falar. E aí o Senhor me pediu para falar sobre a rede de apoio, sobre a família, sobre a igreja. Mais do que saber o que é depressão, o que é uma ansiedade, o que são transtornos de personalidade, ou enfim, um vasto leque aí de adoecimento e transtornos, o quanto é importante cuidar de quem cuida, o quanto é importante, ainda mais nós que somos uma igreja em células, cuidar de quem cuida, cuidar de quem está chegando, o quanto é importante a gente entender a dor do outro, o quanto é importante a gente validar a dor do outro, não tratar isso como frescura, mas já pulou de geração em geração, mas já pulou de célula em célula. Ele foi escutado em alguma? Ele foi cuidado de fato em alguma? E aí o Senhor, falei, Deus, a apóstola me pediu um tema, qual vai ser? Volta para casa. Falei, uau. E eu falo o que sobre volta para casa? O que eu faço com isso? E aí eu quero dar uma informação para você. A família, ela contribui de forma muito positiva no bem-estar psíquico de qualquer pessoa. É através da família que um indivíduo passa a ter uma identidade. Então é o pai e a mãe que direcionam uma criança para que ela seja uma pessoa com uma identidade pessoal e uma identidade social. E é responsabilidade dos pais ensinar o amadurecimento emocional para essa criança. Tarefa difícil. Não é a escola, não é o psicólogo, não, são os pais. E aí eu vou contar agora uma historinha fofa. Os pais se dedicam, são emocionalmente curados, são emocionalmente estruturados e eles vão passar isso para os seus filhos. Eles vão se dedicar porque dá trabalho. Criança dá trabalho porque você tem que repetir várias vezes para ela, para que ela possa aprender. E ela aprende através de comportamento. Então não adianta tentar corrigir uma criança na fala enquanto ela estiver vendo você fazendo outra coisa. E aí, para ficar mais legal o negócio, ela vira pré-adolescente. Fica mais fácil ainda. Pré-adolescente, ele não é nem criança e nem adulto, né? Então, ele não é criança para ficar andando com esses menininhos aí dos kids. Então, bora fazer o Rota Júnior. Mas ele também não é grandinho o suficiente para estar lá no Rota. Então, ele não pode pegar um carro para dirigir, mas ele também não pode ser mais tratado como criança. Ele tem responsabilidades diferentes. E você precisa atribuir essas responsabilidades para que ele não seja fragilizado e ele possa se desenvolver bem. Aí vai ficar ainda mais interessante, porque daí ele se torna um adolescente. Adolescente, ele já está grande, a voz já está grossa, às vezes é meio fina, já está um mulherão, já tá, o seu corpo já está ali, né, formado. E aí o que acontece?
naturalmente, você diz, vai para a direita, que aqui é o certo. E ele tende a ir para a esquerda porque dá mais prazer. Porque o cérebro dele ainda está em formação, mas a área do prazer está completa. Então você precisa novamente ter aquele trabalho imenso de ficar falando 365 mil vezes a mesma coisa. Quantas vezes nós lemos a palavra? Ou deveríamos, para quem nunca leu. Quantas vezes nós lemos este mesmo livro? Aí eu imagino, a Samara falou toda hora. Aí eu imagino Deus olhando lá de cima e falando, dá trabalho. Mas eu preciso que você leia, eu preciso que você aprenda como eu me comporto. Porque você ainda é muito pequeno. Porque você ainda está em desenvolvimento. E é por isso que nós precisamos o tempo todo do Pai. Para que a gente possa se desenvolver. E aí você, ainda numa fase de adolescência, se torna um jovem. Enfrenta os desafios da vida. Tem um monte de menina na minha célula desesperado, um monte de menino no rota, desesperado, porque estão em fase de vestibular. Eles precisam escolher o que eles querem da vida. Quantos aqui conseguem falar para eles que com 17 anos, não dá para você ter tanta certeza assim. Tirar um pouco dessa pressão em casa. E aí nós vamos nos desenvolvendo, crescendo, escolhemos a nossa profissão, vamos trabalhar, nos casamos, constituímos família. Mas a história que eu contei aqui, e mais do que isso, nós constituímos família e ensinamos nossos filhos que eles podem voltar para casa por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós temos para dar para eles. Porque filhos desenvolvidos voltam por aquilo que os pais são e não por aquilo que os pais podem suprir. Amém? E aí, nós fazemos todo esse caminho fofo e romântico, mas é assim que acontece, gente? Na maioria das vezes é assim que acontece? Só queria te lembrar que a primeira morte que teve na Bíblia foi entre irmãos. Pesado isso, né? Nós temos a família que contribui para esse bem-estar, mas nem sempre nós vivemos numa família que contribui isso. Nós vivemos numa família que nós sabemos qual que é o papel paterno, qual que é o papel materno. E mesmo sabendo desses papéis, estudando a palavra, encontrando aqui esses papéis, nós temos dificuldade para exercê-los, principalmente quando nós tivemos uma falta daquilo. Se o meu pai foi ausente, eu obviamente vou conseguir ser pai. Mas vai ter um temor a mais, vai ter um... E aí, como que eu faço? Como que é isso? Como que eu lido com isso? Mas adulto tem uma coisinha que é... Eu sou adulto, como é que eu vou pedir ajuda? Como é que eu vou virar para um bando de garoto lá na rota, dizer que eu sou casado, tenho um filho, eles não têm filho e vou dizer, não sei o que fazer, você pode me ajudar? Como é que eu vou fazer isso? É um tanto constrangedor. Para que isso aconteça, para que a gente entenda e para que a gente possa voltar para casa, alguns laços precisam ser refeitos. Mas existem laços que eles foram tão desfeitos, estraçalhados, que você não sabe nem onde está a ponta de um para ligar a ponta do outro. E aí tem uma palavra-chave que pode criar essa ponte, que é perdão. Muito difícil de fazer, porque perdão é decisão. Marcela, o que você está querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer que alguns processos de ansiedade, alguns processos com depressão, alguns processos com adoecimento grave, eles são curados através do perdão. Eu estou querendo dizer que você pode estar vivendo há anos numa situação por falta de perdão. Você provavelmente se interessou em estar aqui hoje para cultuar a Deus
E talvez por ser uma mensagem direcionada. E às vezes a gente tem o costume, quando a gente está desesperançoso, de falar: Deus, fala comigo, me dá uma resposta. E talvez você esteja frustrado de saber que quem tem que perdoar é você e não quem te causou dor. Mas o Senhor me disse claramente que perdão é uma das respostas que pessoas entraram aqui procurando. Perdoar essas figuras é de extrema importância. Nós precisamos de um pai zeloso, de um pai que incentive você a ir. Vai, filho. Brincadeira de homem é diferente de brincadeira de mulher, não é? Você vê uma mulher brincando com uma criança, ela tem todo o cuidado de agachar, pegar no colo, chacoalhar. O homem parece que ele pega daqui, joga lá e só se espera, né? Para cair na mão dele de novo. E você fica numa agonia vendo aquilo. Meu Deus, vai matar essa criança. São brincadeiras diferentes, mas essas brincadeiras têm uma regulação emocional diferente dentro da criança. E por isso é tão importante fazer isso a dois. Talvez o perdão que você precisa liberar é para o teu ex-marido. Essa criança precisa do pai e da mãe para ter um psiquismo saudável, para se desenvolver. E aí, falando nisso, eu disse: Senhor, e qual que é a passagem que o Senhor deseja que eu leia, que eu fale? E antes disso, na verdade, eu quero ler um trecho aqui para vocês, que diz: a espiritualidade faz parte de uma experiência humana e atingirá de maneira direta a nossa saúde emocional e mental, uma vez que a prática religiosa compõe a construção de princípios, valores e costumes que auxiliam na organização interna, direcionando a maneira como essa pessoa lidará com vivências que promovam dor, luto, frustrações, medos e a busca pelo sentido de vida, amenizando o impacto psicológico desses eventos questionados. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos de equilíbrio, corpo, alma e espírito. Por que a igreja é rede de apoio? Nós somos irmãos, nós somos uma família. Eu estou aqui nessa família há 15 anos. Quando eu cheguei aqui, eu não fazia ideia de quem era a pastora Edilene. Mas eu sabia que era uma mulher, não conseguia nem decorar o nome dela. E eu sabia que era uma mulher que, quando eu tinha uma crise, às 3 da manhã, eu podia ligar. Porque ela me atendia, orava por mim e eu conseguia dormir. Tudo que eu queria era dormir. E eu falava: que fenômeno é esse nessas mulheres que quando elas oram eu consigo dormir? E aí, certa vez, uma pessoa foi orar por mim na minha casa. E passado 2 anos, uma pessoa no ciclo de oração perguntou para ela assim: irmã, qual o seu pedido de oração? E aí ela respondeu: eu quero orar pela irmã Marcela. Você ainda está orando para aquela menina? Mas não quer nada com nada, já fez 2 anos que essa menina não sai desse quadro, que está lá doente, que está agarrada com a doença. Você ainda quer orar por essa menina? E aí ela respondeu: enquanto Deus não me disser pare, enquanto Deus não me disser chega, eu vou continuar lutando. Muitos de nós estamos aqui hoje porque alguém persistiu. Muitos de nós estamos aqui hoje porque alguém não deixou de orar. Eu quero ler com você Lucas 15. Lucas, capítulo 15. E você pode ir deixando aberto que eu vou ler em pedaços aí. E antes de ler em pedaços, você vai abrindo, o Senhor colocou algo no meu coração, muito forte. Vamos ler o primeiro trecho, amém? Capítulo 15. Esse capítulo fala de 3 parábolas. A primeira diz assim:
E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém? Quando eu estava lendo esse trecho, o Senhor fala aqui de uma ovelha que se afastou. De uma ovelha que provavelmente ela emitiu sinais de que ela não dava mais conta, de que ela não estava mais suportando, de que tinha algo mais forte do que ela, tirando ela daquele foco. E nessa mesma hora o Senhor me falou sobre dependência química, né? Sobre o uso abusivo de álcool. E me falou do transtorno do jogo. Quantos aqui conhecem o transtorno do jogo? Levanta a mão. Pouquíssimos. 3 ou 4 pessoas levantaram a mão. O que é o transtorno do jogo? Você começa com um jogo simples e você acaba se viciando nesse jogo. A diferença é que você começa a apostar dinheiro. E isso é causa de muita destruição familiar e de suicídio. Porque aquela pessoa se endivida tanto que ela não sabe o que fazer e muitas vezes tem vergonha de dizer que fez aquilo e ela acaba se suicidando. E só para você entender o que eu estou falando, teve um vídeo que viralizou aí, que a moça liga para o esposo chorando. Amor, tinha 30 reais para comprar carne. Quem viu esse vídeo? Tinha 30 reais para comprar carne. Só que aí eu pensei, vou apostar no jogo, vou dobrar o dinheiro para comprar mais carne. Só que eu perdi esse dinheiro. Me desculpa. Calma, amor. Foi lá, deu mais 30 reais para ela. Aí ela liga desesperada. Joguei de novo, achei que ia recuperar os outros 30. A nossa reação é rir. Porque é no mínimo engraçado, viralizou por conta da graça daquilo. Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, isso é devastador. Marcela, hoje foram 7 mil reais. Marcela, hoje foram 10 mil reais. Eu já fiz empréstimo no banco. Eu já estou devendo para a agiota. Eu não sei o que fazer. E essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa não pode ser tratada como um moleque que fica jogando, ou como uma menina que fica só jogando. Ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. O álcool, ele dá a falsa impressão de alegria. A pessoa entra naquele estado um pouco mais eufórico, ela tem aquela impressão de alegria, mas ele atua no nosso organismo como um depressor. E ele dá pane na gente. Bebe, 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 a pessoa não se aguenta em pé. Perde consciência. Dá pane. E a pessoa, o organismo dela precisa daquilo. E muitas vezes as famílias se cansam. As famílias não aguentam mais serem roubadas pelos seus próprios familiares para que eles comprem droga. Não aguenta. Quando é que esse menino vai ter jeito? Depois que morrer eu vou ter paz? As famílias não suportam. As famílias não aguentam. É vergonhoso. Você passa pela rua e está lá fulano bêbado. Está lá fulano se drogando. Você não sabe, você não consegue trabalhar em paz, porque você não sabe se está dentro de casa ou lá no morro. É muito sofrido. Mas essas pessoas, elas podem ser libertas através de tratamento. Elas podem ter recaídas. Mas existe uma certeza. Através do nome de Jesus, a libertação e cura sem recaída. Amém? E aí, o Senhor colocou algo no meu coração. Eu vou pedir para Kelly, por favor, vir aqui. E a gente conversando de tarde, eu falei, Kelly, o Senhor colocou algo no meu coração e me mostrou você. Podia pedir para Samara, mas Ele me mostrou você.
você pode me explicar um pouco para a igreja o que é isso? E aí a Ké falou assim, posso, Má? Claro que eu posso. Deu meia hora depois, ela mandou, mas amiga, não vai ficar muito sem lé com cré, assim, falar disso, sem estar tendo na igreja? Aí eu pensei, verdade, né? Não vai ter nada a ver. Aí fiquei pensando naquilo e lembrei da pregação da Bia no retiro. Que o Espírito Santo não é uma voz na sua cabeça. Como é que é, apóstolo? A gente não pensa com o pé, né? E eu falei, não, Ké. O Espírito Santo falou comigo. E eu pedi para a Kelly falar, explicar rapidamente para vocês o que é o Celebrando a Recuperação. Boa noite, igreja. Meu nome é Kelly, eu sou filha amada de Cristo. Eu estou na recuperação de compulsão alimentar e codependência. O grupo de Celebrando Restauração vai nos falar dos passos e o processo de celebrar a nossa restauração. Quando eu admito e me encaro e falo quais são meus defeitos de caráter, quando eu falo, eu me escuto. E quando eu me escuto, eu elaboro. E Deus cura. O Celebrando a Restauração não podia me conduzir melhor no meu processo de vida, né? Marcela estava falando de vícios, né? E ela falou do jogo e falou do etilismo, né? Do álcool, mas a gente vicia também nas compulsões, a gente vicia também no vitimismo, a gente vicia nas ansiedades, porque para viver a gente tem que dar conta, e aí a gente se mascara entre esses mecanismos de defesa. Os 12 passos, na verdade, é um grupo de apoio, aonde você consegue interpretar as suas dores. Quando a Marcela identifica o porquê do vício do jogo, o porquê do suicídio, é porque tem uma raiz. E quando eu estou muito conturbado, eu deturpo a minha vida, eu não consigo detectar qual é a raiz da minha compulsão, do meu vício. E aí que é o grupo de apoio. Grupo de apoio, que a Marcela quis dizer, é a família, é a restauração, é a igreja. E a gente não pode estar aqui dentro servindo a Cristo sem que a gente admita quais são os nossos defeitos de caráter. Amém. E aí a gente precisa buscar a cura. O primeiro passo, e eu vou ler só o primeiro e o sétimo, Marcela, para não tomar muito tempo, e faz todo sentido, é o passo da negação. Eu preciso admitir que eu nego meu defeito e minha falha de caráter e camuflo ela com outro sintoma, o controle, a ansiedade para comer, a compulsão do jogo. Porque em Romanos 7,18 vai dizer: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. O grupo Celebrando é totalmente baseado na palavra de Cristo. É onde você admite que sem Cristo eu não posso. É onde você admite que eu tenho momentos de recaída, mas Cristo, quando eu me abro, quando eu consigo identificar a minha raiz, Ele pode nos restaurar. E no passo 7, vai falar humildemente peço a Deus que remova todas as minhas imperfeições. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se você tem uma casa como a Igreja da Restauração, procure o apoio da sua família. Deixe que algumas pessoas capacitadas conseguem interpretar as suas dores. É possível.
Glória a Deus. Por que eu achei que era Lé com Cré falar sobre isso? Porque nós não estamos com o grupo celebrando, acontecendo nesse momento. Mas então eu quero deixar uma missão para a igreja. Nós vamos orar para que esse grupo possa retornar. Você vai dizer assim: ei, apóstolo, eu era aquela ovelha perdida. Mas que alguém da minha família ou um líder dessa igreja deixou as 99 e foi lá me recuperar. E hoje eu quero servir a Deus e testemunhar. Eu quero passar pelo celebrando, eu quero ser treinado. Eu quero poder fazer isso, eu quero poder ser um agente transformador na vida dos outros através do celebrando. Não é simplesmente fazer uma aulinha e começar. É um processo. Então, quando você levantar sua mão, você vai estar mais ou menos dizendo assim: eu sou o corajoso, que vou me encarar, me enfrentar aí, passar por celebrando para depois ir lá e começar um grupo. Pode ser que no próximo ano não seja um ano que nós tenhamos um celebrando, mas seja um ano de preparação. Porque precisa ser um instrumento limpo para estar numa cirurgia. Instrumento sujo adoece, causa infecção, apodrece a carne. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos ter esse cuidado. Que instrumento e quão limpo eu estou para atuar na minha família e para atuar dentro da casa do Senhor. Amém? Tem um desenho que a minha sobrinha gosta muito, que é um bichinho feio azul e uma menina do Havaí, que ele fala assim: Ohana significa família, nunca mais abandonar ou esquecer. E eu vi esse desenho, me chamou a atenção. Nunca mais abandonar ou esquecer. E aí eu li a parábola das dracmas, que dizia: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém? Na primeira parábola, nós temos o relato de alguém que se afastou do seu grupo, de alguém que se afastou da família, de alguém que se afastou da igreja, de alguém que se afastou do pai. Nesse segundo relato, nós temos uma ênfase nessas dracmas, na diligência dessa mulher em procurar ela, em procurar algo valioso que ela perdeu dentro de casa. O que tem te machucado e que você tem perdido dentro de casa? Me fizeram uma pergunta, é uma pergunta recorrente que me fazem: o que está acontecendo com essa juventude de hoje em dia? E a minha pergunta para essa pergunta é: o que está acontecendo com os responsáveis que não procuram essa dracma dentro de casa? O que está acontecendo? O que está acontecendo com a gente que se movimenta mais para o outro do que para os nossos? A palavra de Deus diz que aquele que não cuida, dos seus é pior que incrédulo. Tem uma multidão. Se a tua casa estiver perdida, entrega essa multidão para o pastor de geração e vai resolver a tua casa. Não há nada mais valioso. O que se perde dentro não se procura fora. O que se perde dentro se procura dentro. Preciso fazer algo para resgatar o meu filho. Vou levar para shows, vou levar para cinema, É dentro de casa que se resgata. Faz cinema dentro de casa. Ele conhece a mesa da sua casa? Ele conhece o gosto da sua comida? Ele sabe o que é jogar futebol dentro de casa e a mãe ficar louca que está quebrando tudo com a bola lá dentro? Dentro de casa. É dentro. Então nós precisamos observar. Família é quem mora dentro ou fora de casa? Dentro.
Ah, mas minha mãe mora não sei aonde, é parente. Família mora dentro de casa. E nós precisamos entender essas relações. Dentro de casa é família. Os outros familiares que não moram dentro da minha casa, eles são parentes. Os parentes precisam também ser cuidados. Mas em primeiro lugar, a sua família. Está aí muitas vezes uma dificuldade de algumas mulheres casadas e uma grande dificuldade de alguns homens casados. De estarem dentro de casa, exercendo seus papéis, sendo filho fora e sendo homem dentro. Sendo filha fora e sendo mulher, esposa dentro. Quando nós invertemos esses papéis, nós adoecemos. Porque é como você pedir para uma criança carregar um saco de cimento. Uma criança de 7 anos tem estrutura para isso? Não, vai quebrar. Então, se você tentar ser a mãe do seu esposo, vai quebrar. Esse relacionamento vai quebrar. Se você tentar ser o pai da sua esposa, vai quebrar. Outra coisa, quando eu sou o pai da minha esposa, ou quando eu sou a mãe do meu esposo, acabou a intimidade. Porque mãe e filho, pai e filha não tem intimidade. Minha sobrinha é muito pequenininha, vocês entenderam, ela está aqui, tem uma outra gatinha ali. Amém? Então, com diligência e com persistência, você vai procurar dentro da sua casa aquilo que está perdido. Gente, jogos, Uno, quem tem Uno em casa? Uno salva vidas. Apóstolo, pede para vender Uno ali na livraria. Uno, tá? Faça as suas regras. Uma vez eu escutei isso, fiquei muito nervosa, mas agora eu tenho a minha casa. Minha casa, minhas regras. Então, a casa é sua, a regra é sua. Até que horas pode usar celular na sua casa? Não estou falando só para filho não, estou falando para esposa e esposo. Até que horas é horário de trabalhar dentro de casa? Até que horas? Ah, você quer ter o tempo de jogo? Sim, vamos ter o tempo de jogo em família. Mas hora antes de jogar o único, senão dá discórdia também, tá? Porque se for muito competitivo. Existem coisas simples. Tinha um bando de homem religioso na frente de Jesus, dizendo, você vai lá comer com esse povo depressivo, com esse povo ansioso, que não tem equilíbrio? Você vai lá conviver com esse povo que tem transtorno de personalidade, com esse povo que tem vício? Não pode ver uma comida que quer destruir a mesa toda? É com esse povo que você quer viver? E aí ele responde, com aquele que estiver afastado, é o que eu me interesso em ir atrás. Com aquele que perdeu, eu me alegro quando ela acha aquilo e compartilha com todo mundo, testemunhando. Eu achei o que estava perdido na minha casa. Meu amado, você tem noção do que é ver um familiar seu levantando a mão e aceitando Jesus? Eu achei o que estava perdido na minha casa. Eu levantei a minha mão 7 vezes para aceitar Jesus. E eu me lembro que eu levantava porque encontrei muitas pessoas. Alguns que me ensinaram a sã doutrina e outros que tinham algumas doutrinas por aí. E aí uma vez um bêbado chegou em mim e falou assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu levantei minha mão. Pode deixar, Senhor, que eu vou aceitar Jesus. E eu chegava em casa e falava para minha mãe que aceitei Jesus, ela já nem ligava mais, né? Até que eu aceitei de verdade. Como diz a Claudinha, você tomou vergonha na cara. Aceitei Jesus e fui contar essa história para o meu pastor. E aí meu pastor falou assim, filha, 7 vezes. Você precisou de 7 mergulhos para curar essa lepra. Aquilo que eu contava como piada e brincadeira tinha um cunho espiritual. Porque eu ainda não estava pronta para negar. Eu ainda não estava pronta para escolher ser diligente. Eu não estava pronta para escolher não me ausentar das 99. Eu ainda não estava pronta para isso.
eu ainda tinha alguns desejos que eu não queria dizer não para eles, porque eu achava que eles estavam me sustentando, porque a dor nos leva a um lugar de privilégio. Como assim, Marcela? Você fica adoecido, vem um monte de gente em cima de você. Posso levantar agora, torcer o pé, a igreja toda para. Não vai torcer no nome de Jesus. A igreja inteira para. Peraí, o que está acontecendo? A criança está na escola, você fala para ela, estuda para a prova. Ela vai para a escola no dia da prova, liga para você, estou com dor de barriga. Você vai buscar ou você vai falar, pois você vai fazer essa prova com dor de barriga. Estou indo levar uma fralda para você. Não fala, né? O que você faz? Vai nervoso, mas você vai buscar. Porque na dor existe um lugar de privilégio. Ah, ó vidas, ó céus, o meu líder. Poxa, ele não me ligou. Quantas vezes você ligou para ele e perguntou o que ele precisa? Quantas vezes você teve o cuidado de cuidar de quem cuida de você? Quantas vezes você levantou um propósito de oração e jejum sem contar para ninguém e no secreto fez isso por ele? Porque sabe a luta que ele passa. E por fim, o filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E aí, para não me atrasar na entrega aqui, a história continua com um filho que pediu uma herança num tempo diferente aí. Normalmente se recebe uma herança depois que o pai e a mãe morrem, e não enquanto eles estão vivos. Mas ele pediu aquilo, e aquele pai deu tudo aquilo para ele, e o pai tinha a certeza da espera. Se você está aflito, eu não sei se meu casamento vai acontecer isso ou aquilo, se meu filho vai voltar, se vão voltar para Cristo, o que vai acontecer? Aprenda com esse pai, que estava com a certeza da espera. Existem algumas situações que não tem o que você fazer, você não pode pagar a dívida da pessoa, você não pode tomar o remédio por ela, você não pode fazer aquilo que aquela pessoa não deseja que você faça por ela. Mas você pode esperar com a certeza de que, esperar em oração com a certeza de que existe um pai desejoso por esse retorno. Com a certeza de que esse filho, apesar de estar se lambuzando com comida de porco, vai despertar. E vai voltar para a casa do pai. E haverá alegria com esse retorno. Amém? Fique de pé. Eu quero que você saia daqui com a certeza de que Deus ama todos aqueles cujo mundo chama de inútil. Deus ama e morreu por todos aqueles que as pessoas disseram não tem mais jeito. Deus ama e morreu por pessoas que estão há anos vivendo num cativeiro e Ele é o libertador. Ele vai abrir gaiolas hoje, mas depende de você sair de lá de dentro. Então nós vamos fazer algo. Jesus, quando foi crucificado, ele estava numa cruz exposto. A exposição na cura. Ou melhor, a cura na exposição. Precisa admitir. Você que precisa de ajuda e precisa ser curado hoje. Eu vou pedir ajuda do pastor Maurício. Vou pedir para ele ficar aqui na frente, pastor. Vou pedir ajuda do pastor Rosélio, da pastora, para ficar aqui na frente. Você, Marcela, eu me identifico. Hoje eu preciso dizer que eu tenho um vício que eu não estou conseguindo.
eu não estou conseguindo, eu venho para a igreja, eu estou aqui, é um ato de coragem agora. E eu vou pedir para a transmissão ficar aqui no altar, no louvor, tá? Não precisa filmar ninguém que vem aqui na frente. E nesse momento, enquanto nós estivermos adorando a Deus, eu vou pedir para o apóstolo fazer essa oração. Você que entendeu, poxa, tenho apostado dinheiro, não estou conseguindo me controlar. Ou eu tenho alguma questão alimentar, algum vício, qualquer coisa que a Kelly tenha falado aqui, que você também tenha se identificado, você vai até o pastor Maurício, eu vou pedir para a Samara ajudar ele ali, o pastor Maurício, para orar por isso, mas você vai guerrear por isso. Não é, abençoa ele, livra ele, não. Não, quem tem que sair da gaiola é você. Amém? Nos pastores aqui, você tem alguém da sua família que está adoecido. Essa pessoa está com depressão, essa pessoa está com alguma questão emocional. A sua família está quebrada no meio, ela está rachada. Você já não sabe mais o que fazer. Você vai pedir oração aqui. Amém? O restante vai fazer o quê? Vai ser rede de apoio. Vai adorar como nunca adorou. A responsabilidade do restante é rasgar esses céus e fazer o céu descer em adoração. Amém? Você vai buscar pelo seu irmão. Porque é isso que rede de apoio faz. Rede de apoio vai lá sem o problema ser dele. Rede de apoio vai lá sem ele estar sentindo a dor. Então você vai guerrear pela vida desse irmão. Se você sentir que você está direcionado para orar por esse grupo aqui, amém. Por aquele grupo, amém. E você vai fazer isso com muita força. E no final nós vamos nos alegrar e nos festejar por pessoas que vão retornar à casa do Pai hoje. Amém? Vamos